Uma boa noite aos irmãos e a algum amigo que esteja aqui nos visitando, nos dando aqui a alegria da sua presença. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui para comunicar a palavra dele como instrumento dele, e rogo que o Espírito Santo coloque as palavras corretas na minha boca, para que eu não comunique aquilo que penso, aquilo que quero, mas aquilo que Deus de fato quer transmitir para os irmãos. Dentre os planos que eu tenho traçado para mim está o de, durante esse ano, construir essa série, preparar essa série sobre as profecias de Daniel, tentando trazer alguma atualização em relação ao cenário profético, em relação àquilo que está acontecendo atualmente. A continuidade está nas mãos de Deus. Hoje vou apresentar para vocês aqui a primeira temporada, o primeiro episódio dessa primeira temporada, Profecias de Daniel. E a continuidade, como eu disse, está nas mãos de Deus. Em algum outro momento Deus vai preparar para que a gente possa avançar para os próximos temas, para os próximos episódios, para as próximas temporadas. E é minha intenção depois emendar com Apocalipse, porque eu não sei se, eu penso que alguns devem saber, ou se não todos, mas Apocalipse é uma continuação do livro de Daniel. Então as profecias ali em Daniel, elas têm a sua continuidade ali no livro de Apocalipse. E hoje eu quero falar com vocês a respeito das profecias de Daniel, mas eu quero contextualizar, trazer para vocês um contexto histórico, como as coisas aconteceram até o ponto em que Daniel chega no Império Babilônico como um exilado, e ali começa a receber então as revelações de Deus. Claro, não vai dar tempo a gente ver essa parte do capítulo 1 de Daniel hoje, mas eu quero contextualizar vocês a respeito de fatos históricos que culminaram nesse exílio do povo de Deus, do povo de Israel e, consequentemente, Daniel e os seus companheiros ali. E eu quero começar a partir desse ponto, onde fala da ascensão do reino de Israel e de Judá, ou seja, o surgimento do reino de Israel e de Judá. Inicialmente nós tínhamos ali um reino unido, um reino unificado, que surgiu ali após o período dos juízes. Então, após o período dos juízes, Israel ele pediu um rei que se assemelhasse às outras nações. Inveja, O povo de Israel queria que a nação de Israel, em vários aspectos, fosse parecido com as outras nações. Até esse ponto, e o sistema ele era teocrático. Deus, por meio do profeta, dirigia a nação. O povo então, desgostoso disso, chateado inclusive com o profeta Samuel, o povo começa a reivindicar que eles querem um rei como as outras nações também tinham um rei. Então, atendendo a essa solicitação, porque Deus respeita a nossa liberdade de escolha, então Deus permitiu que Saul fosse ungido o primeiro rei de Israel. Mas nós conhecemos a história, a desobediência de Saul para com Deus culminou na queda dele. Você pode abrir a Bíblia, vamos conferir essas duas passagens aí. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. 1 Samuel 8, 5. Vamos ver o que diz o relato bíblico. Capítulo 8, versículo 5 diz assim, Eles disseram, o povo falando para Samuel: você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Então essa é a reivindicação do povo. E aí vamos ao capítulo 15, 1 Samuel 15. Veja ali o que a Bíblia fala a respeito do resultado da liderança, do que aconteceu com Saul. Capítulo 15, versículo 26 de 1 Samuel, verso 26 diz: Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Então Saul, em constante desobediência a claras orientações de Deus,
assumindo funções e papéis que não cabiam a ele assumir, ele entra no desagrado de Deus. E naquele momento ali é decretado que a partir daquele ponto, diante de Deus, ele não seria mais considerado rei de Israel. É interessante que, embora Samuel tenha dito essas palavras para ele, e embora logo após, a gente vai ver neste instante, ele tenha ungido Davi como rei de Israel, como novo rei de Israel, Davi só vai subir ao trono cerca de 40 anos depois. Mas no céu, perante Deus, Saul não era mais o rei de Israel. Perante Deus, quem era o rei de Israel agora era Davi, ainda que não tivesse subido ao trono. E eu queria fazer uma reflexão interessante. Por que ele permanece? Veja, ele entrou pela vontade do povo, não foi pela vontade de Deus. E ele permanece lá. Deus respeita, o povo pagou um preço muito alto, aumentos de impostos. Saul foi um péssimo rei para a nação de Israel. E Deus é paciente, Deus espera o momento exato para que as coisas aconteçam. Avançando aqui, por cerca ali do ano de 1010, Davi, homem segundo o coração de Deus, se torna rei. Ele unifica as tribos e estabelece Jerusalém como a capital. Vamos também ler essa passagem, 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Volta aí um pouquinho. Veja, esses fatos aqui eu estou colocando para vocês em ordem cronológica. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, diz assim, olha, 13, 14. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então foram as palavras do profeta para Saul, e essa situação aconteceu quando ele ofereceu o sacrifício. Samuel tinha dito que era para ele esperar 7 dias, que ele como sacerdote, porque Samuel exercia uma tríplice função: ele era profeta, ele era juiz sobre Israel e sacerdote. E com essa tríplice função, só ele poderia oferecer o sacrifício. E ele chega para Saul e diz: espere 7 dias, eu vou chegar para oferecer o sacrifício. Isso era porque eles estavam em momentos de guerra. Saul se desespera pelo aparente atraso do profeta Samuel, e ele toma a iniciativa e vai exercer uma função que não era dele, a função de sacerdote. Embora ele fosse o rei, mas ele não podia exercer essa função. E quando Samuel chega e vê ele praticando esse ato, Samuel diz para ele, então, tem um diálogo com ele e diz essas palavras: Deus já ungiu um homem segundo o seu coração. Ou seja, parece algo assim difícil de acreditar, mas Davi cometeu muitos erros, em alguns aspectos até mais do que Samuel, até mais do que Saul. Mas Davi tinha um coração ensinável. Davi tinha um coração humilde. Você não vai encontrar Davi, quando sendo confrontado os erros dele, você não vai encontrar Davi dando desculpas. Você vai encontrar Davi se humilhando perante Deus, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua falha. E Deus gosta de pessoas assim. Deus não tem negócio com quem vive dando desculpas. Todas as vezes que Saul era confrontado com os seus erros, ele dava desculpas. Nessa situação que eu comentei para vocês, ele fala: você demorou. Como você demorou, eu fui fazer o sacrifício. Davi não tinha essa postura. Então Deus pode te levantar do pior dos seus fracassos, independente de qual, eu espero que não aconteça, mas independente de qual tenha sido a sua queda, Deus pode erguer você e colocar você de novo na posição de privilégio diante dele. Mas Deus nunca vai levantar nenhuma pessoa das suas desculpas. Aquele que cai e, em vez de reconhecer os seus defeitos, as suas falhas, fica dando desculpas, vai, à semelhança de Saul, permanecer caído. Vai permanecer caído. A outra passagem ali é 2 Samuel capítulo 5, versos 6 a 10. Avance aí rapidinho.
2 Samuel, capítulo 5, versos 6 a 10. Nós estamos vendo aqui um contexto ainda em que o reino de Israel estava unificado, certo? Capítulo 5, versos 6 a 10 diz assim: o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Cristo com isso queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a atacar os jebuseus suba pelo caminho subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde Milo para dentro. Olha o que diz o verso 10: Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. A presença de Deus, ela vai gerar crescimento. A presença de Deus vai gerar autoridade. A presença de Deus vai gerar sobre poder, irmãos. Todas as pessoas que viveram debaixo da presença de Deus se tornaram pessoas poderosas, se tornaram pessoas influentes. Essas pessoas tinham autoridade. Você pode buscar o registro bíblico que você vai ver isso. Vale muito a pena viver debaixo da presença de Deus. Aquele homem subestimou Davi e disse que até os cegos não deixariam ele entrar. E Davi vai lá e estabelece ali a sede de Deus, a capital da nação de Deus. Indo adiante, por volta ali do ano 970, Salomão, filho de Davi, então ele assume o trono, certo? No lugar de Davi. Ele constrói o templo em Jerusalém, um marco espiritual e cultural. Então foi algo muito importante para a nação de Israel, a construção desse templo. 1 Reis, no capítulo 2, versículo 12, você pode, se quiser, dar uma conferida lá. 1 Reis, capítulo 2, versículo 12. Leia aí para você ir se contextualizando. Capítulo 2, verso 12 diz o seguinte: Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Ele constrói o templo em Jerusalém. Salomão, um homem considerado o mais sábio da terra, um homem que construiu a sua sabedoria como resultado de um relacionamento íntimo e profundo que ele tinha com Deus. Mas você vai perceber aqui o que diz ali o restante. Olha o que diz ali: contudo, seus casamentos políticos com mulheres estrangeiras introduziram na nação de Israel a idolatria. Então, mesmo tendo sido um homem sábio, mesmo tendo sido um homem inteligente, ele começou a fazer parcerias, a fazer conexões, e ele teve, infelizmente, a sua trajetória de vida manchada por essas relações que ele se envolveu. E basicamente, os seus casamentos, ele começou a casar com mulheres que não eram do povo de Deus. Veja aí, 1 Reis capítulo 11, versos de 1 a 6. 1 Reis capítulo 11, versículo de 1 a 6. Veja o relato do que foi que Salomão fez e as consequências que ele colheu. Capítulo 11, de 1 a 6. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Vá para o verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos
aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai havia feito. Irmãos, nós estamos vendo um pouquinho do que estava acontecendo com Israel. Então, até o momento em que Israel está debaixo de uma liderança teocrática, onde Deus comunicava ao profeta a sua vontade, era uma coisa. Depois que a nação começa a querer imitar as outras nações, naturalmente os costumes dessas nações começaram a entrar no meio da nação de Deus. Isso é muito perigoso. Todas as vezes, isso pode ser uma nação, pode ser uma igreja, pode ser um indivíduo, todas as vezes que nós nos dispormos e nos arriscarmos a imitar o mundo, nós estaremos atraindo a ruína para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, e no caso deles, especificamente aqui, a ruína para a nação. Era o que estava acontecendo. Então, infelizmente, Salomão acabou se deixando ser influenciado por essas mulheres. E aqui você que é mulher, você que é mãe, você que é pai, pega firme na orientação dos seus filhos. Você que é jovem, você que pensa em namorar, olha o que está acontecendo com Salomão aqui. Se arriscou a se casar com pessoas que não compartilhavam da mesma fé, dos mesmos princípios, e trouxe a desgraça para a família dele e para a nação toda. Mas irmãos, então o que é que acontece como consequência de todos esses atos? O reino, ele então é dividido, conforme vocês podem ver no slide aí. Israel, a nação, tudo isso aqui era uma nação só, e passou agora a ser dividida. Então você teve ali a nação de Israel, e você teve ali agora Judá, Israel e Judá. Israel, capital Samaria, Judá, a capital Jerusalém. O que é que nós temos de informação? Após a morte de Salomão, seu filho Roboão rejeita os conselhos sábios, levando à divisão o reino de Deus. Nesse episódio ali, a gente não vai ler, porque é extenso, depois você pode conferir em casa, mas ele pede uma orientação aos anciãos, aquelas pessoas mais velhas que tinham convivido com o profeta Samuel, que tinham uma visão mais conservadora, mais coerente das coisas. E esses homens experientes e sábios que tinham convivido de perto com o profeta Samuel, dão uma orientação para ele. Ele não gosta da orientação desses homens, você vai ver aí, e ele agora vai se consultar com os jovens. Nada contra os jovens, mas uma geração que não tinha vivido aquele período de glória, aquele período de fidelidade, aquele período de honra. Jovens com uma cabeça pós-moderna, contaminados com a pós-modernidade da época deles. E esses jovens dão outro conselho para ele: não, você tem que fazer assim. E vocês acham que eles deu ouvido a quem? Deu ouvido exatamente a esses moços. Queridos, e ele chega para o povo e diz: o pai de vocês castigaram vocês, eu vou castigar mais do que eles. Se ele batia 2, eu vou bater 10 em vocês. E ele começou dizendo que ia ser muito mais rigoroso com o povo. Isso causou um desagrado tremendo para a nação. Isso causou uma rebelião na nação. E o resultado foi o quê? A divisão do reino, a divisão da nação. E aí surge então o reino do norte, com as 10 tribos, chama Reino do Norte, é Israel, com as 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão. Isso vai estar registrado em 1 Reis no capítulo 12. E surge aqui o reino de Judá, ao sul, com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, sob a liderança dele, de Roboão. Agora são 2 povos, e que inclusive começam a se tratarem como inimigos. Olha a consequência. Deus não se agradou disso aqui, queridos. Deus não queria isso aqui em hipótese nenhuma. Não era plano de Deus isso aqui. Então, reino do norte, Israel, 10 tribos das 12. Reino do sul ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Agora veja, Satanás ele não dorme, em serviço, como diz. A idolatria e a corrupção aumentaram em ambos os reinos, porque Satanás queria destruir o povo de Deus como um todo.
Satanás queria destruir a semente, o remanescente. Ele não queria que nessa terra tivesse nenhum representante de Deus. Satanás queria que todas as nações que existissem nessa terra, como ele quer hoje, representassem o reino dele, mas jamais o reino de Deus. Então ele faz com que ambos as regiões, os territórios, se afundem na idolatria. E aí provocando o quê? Profetas como Elias, Eliseu, a advertir o povo. É nesse contexto que Deus levanta Eliseu, que Deus levanta Elias, para quê? Para advertir o povo, para alertar o povo que eles não estavam indo na direção alinhada com os propósitos de Deus. Eles estavam indo numa direção contrária àquela que Deus queria que eles fossem. E infelizmente a voz desses homens que alertavam, que advertiam, não eram de todo ouvida. E o que é que acontece então? A queda do reino de Israel. Então o reino do norte, que é o reino de Israel, ele cai. Observe a informação, por volta do ano 722, o reino do norte, Israel, é conquistado pelos assírios sobre o rei Sargão II. A maioria da população é exilada e os samaritanos começam a surgir como um povo misto. Então esse reino do norte começou a se misturar. Aquilo que era somente o povo de Deus começou a se misturar agora com outras nações. Por isso o preconceito, viu, dos judeus lá com os samaritanos. Porque eles não eram, como eu posso dizer, uma raça pura, vamos dizer assim, mas era uma raça misturada de várias nações. Enquanto Judá, basicamente, embora tenha caído também, como a gente vai ver aqui, mas permaneceu ali o povo íntegro, como nação. Não íntegro no sentido de serem fiéis a Deus, infelizmente, porque eles também declinaram. O que é que nós temos mais de informação? Veja, em relação agora ao reino de Judá, ao reino do sul. No ano 701, Senaqueribe, rei da Síria, tenta conquistar Judá, mas Deus intervém milagrosamente, salvando Jerusalém. Vamos ler esse episódio aí, 2 Reis, capítulo 19. Você está em 1 Reis, vai agora para 2 Reis, capítulo 19, verso 35 a 36. Vamos entendendo essa trajetória de maneira cronológica, como esses fatos aconteceram, para nós entendermos como foi que Daniel chegou, ou o que resultou na ida de Daniel como escravo, como exilado lá para a Babilônia. 2 Reis, capítulo 19, verso 35 e 36, diz exatamente assim, irmãos: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios, de manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e foi embora e voltou para Nínive e ficou por lá. Só até o 36. Então veja que há uma tentativa de tomada do reino de Judá, o reino do sul, mas Deus intervém de maneira milagrosa. Você viu aí que não foi o exército que lutou, Deus matou os inimigos. Deus estava protegendo a nação de Israel. Mas irmãos, olhe para cá. Apesar da preservação temporária, Judá também se desvia. Assim como as 10 tribos do norte se desviaram, praticaram a idolatria, saíram dos caminhos de Deus, infelizmente Judá faz a mesma coisa, as 2 tribos. E aí o que é que Deus faz? Deus levanta homens, profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias, ali estão as referências. Deus usa esses homens para alertar o povo de Judá sobre o juízo que viria sobre eles, sobre o que iria acontecer à nação. Jeremias fala do exílio por 70 anos. E é interessante que quando ele começa a falar, ele está ali como um profeta de Deus, avisando ao povo o que vai acontecer com a nação, como consequência deles permanecerem em desobediência. E aí surge um outro profeta, um profeta falso, e esse profeta diz: não vai acontecer isso aí que Jeremias está dizendo, não. Ele é sensacionalista, ele é alarmista.
ele está entendendo mal as profecias, ele não sabe interpretar a Bíblia. O doutor fulano, o doutor ciclano disse que isso não vai acontecer. E aí muitas pessoas preferem acreditar nesses profetas falsos e não dar ouvido àquele que fala como sendo boca de Deus. Jeremias é terrivelmente perseguido, como Isaías também foi, dentre outros, e pagaram um preço muito alto por isso. Mas aí, avançando aqui na cronologia dos eventos, falando então sobre o surgimento da Babilônia, no ano 626, Nabopolassar, ele funda então o Império Neobabilônico, substituindo a Síria como potência dominante no Oriente Próximo. Veja isso aqui: os babilônios se aliaram aos medos e eles conquistam Nínive, que era a capital então da Assíria. Nabucodonosor II, no ano 605, filho de Nabopolassar, derrota os egípcios na batalha de Carquemes, consolidando o domínio babilônico. Então essa nação Babilônia, ela sobe ao poder agora, como vocês estão vendo na descrição, se junta com os medos, une forças, destrói os assírios, ou seja, pegou o povo de Deus que estava ali também, na Síria, e depois disso aí, para onde eles vão? Para o outro lado, para o sul agora, para o povo de Judá. Veja o relato. Nabucodonosor cerca Jerusalém, o rei Joaquim se rende, e uma primeira leva de exilados, incluindo jovens como Daniel, é levado à Babilônia. Então ele vence primeiro aqueles que era o povo do norte, e depois ele vem, cerca Jerusalém e pega ali agora o povo de Judá, cerca, faz o cerco, e a cidade ela tem que se render, e eles são levados como escravos. E dentre esses que são levados como escravos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia descreve que eles eram jovens, e a palavra hebraica que aparece lá para jovens, que aparece em outros contextos da Bíblia, dá a ideia de que, embora não diga a idade exata, mas dá a ideia de que eles deviam ter entre 14 a 17 anos. Jovens, saindo da adolescência, entrando na juventude. São levados, tirados dos seus pais, tirados dos seus parentes, e foram levados para uma terra distante, aonde sofreriam influência cultural, influência civil, dentre outras que nós vamos ver depois, em outro momento, quando nós voltarmos a tratar desse assunto. Aqui vocês começam então a entender como foi que Daniel foi parar em Babilônia. Agora veja, Daniel está sofrendo aqui, queridos, as consequências resultantes dos erros lá dos seus antepassados. Será que você consegue entender a seriedade e a extensão de uma escolha errada que você faz hoje? Nós erramos indiscriminadamente, nós não pensamos nas consequências muitas vezes que as nossas escolhas vão trazer, que fruto vão gerar e qual a extensão desse fruto. Nós vimos aqui um reino unificado debaixo da teocracia de Deus, mas uma nação se rebela e diz: nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações. Pronto, Deus aceita, toma o rei, Saul, um rei desobediente a Deus, que não se submetia a Deus, um rei orgulhoso, prepotente, arrogante, é deposto do cargo do trono. Davi assume. A nação de Israel vive dias de glória, mas Davi morre, e o seu filho Salomão assume. Deus mantém a orientação: não se envolva com outras nações, não se ligue a essas nações por meio de casamento, nem elas casem com seus filhos, nem seus filhos casem com elas.
Salomão desobedece a isso, a essa orientação de Deus, começa a se relacionar com mulheres pagãs, idólatras, e como consequência traz toda essa cultura para dentro da nação de Israel. Ele também morre e os seus sucessores administram a nação da maneira como vocês viram, de forma resumida, causando uma rebelião, a divisão do reino, e aí a coisa vai e resulta nisso aqui. Daniel, seus companheiros, são levados para Babilônia. Queridos, por volta de 586, após repetidas rebeliões, Nabucodonosor destrói Jerusalém e o templo. E ali, uma pequena ilustração mostra eles sendo levados e aqui o templo sendo completamente destruídos. Ele levou para a Babilônia, claro, os utensílios de ouro, os objetos, os pratos, as taças, os talheres, que foram os materiais que foram usados por Beltesazar lá na festa, que nós vamos ver depois quando chegarmos no capítulo. Esses produtos que foram levados aqui foram usados lá. E Deus deixou que tudo isso acontecesse. Nós estamos vendo fatos históricos que servem para nos alertar, irmãos. As escolhas que nós fazemos, elas nos trazem consequências sérias. Quais foram as motivações para esses acontecimentos? Veja, desobediência e idolatria. A persistente desobediência e o abandono dos caminhos de Deus foram as causas primárias do exílio. Israel e Judá ignoraram os avisos dos profetas. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias no capítulo 7. Veja, olha o que Jeremias fala aqui, o que Deus fala por meio do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo 25. Veja essa situação, irmãos, e reflita se nós como igreja, ou se nós como indivíduos, não estamos trilhando caminhos parecidos com esses. Jeremias capítulo 7, verso 25 e 26.